gente vai falar um pouquinho hoje, iniciando com o Dr. Rodrigo Medeiros de Lima, um quadro jovem e brilhante do tribunal, que eu tive a satisfação de conhecer lá no concurso 2016, logo quando ele tomou posse, 2015, 2016, o concurso, uma vaga que estava aberta há muito tempo, né? Dr. Paulo Bugarim, quando era o procurador-geral, tentou, aí a gente, felizmente, conseguimos recursos lá naquela época para realizar o concurso junto com o concurso de auditores, e fomos brindados aí pelo ingresso do Dr. Rodrigo, que empresta todo o seu talento, sua inteligência para a causa aqui do controle externo, né? Obrigado, doutor Rodrigo. Bom, então vamos iniciar esse painel de hoje com a apresentação do Dr. Rodrigo Medeiros de Lima. Vamos fazer uma dinâmica um pouquinho diferente, eu vou acompanhar aqui. O doutor Rodrigo fica à vontade, se quiser falar aqui da cadeira ou do púlpito. Tá? Um assunto mais técnico aqui, assim, tudo a ver com o nosso trabalho, né, de fiscalização orçamentária, de recursos públicos. O doutor Rodrigo participou de 2 processos muito emblemáticos do tribunal. Um ainda está em trâmite, né? Participou lá do processo do 5G, o ano passado. Eletrobras, né? Passou aí algumas semanas se debruçando sobre o assunto para poder trazer as contribuições para que o tribunal possa decidir da melhor forma possível, aí dentro do direito, do que o país precisa, né, nessa fase aí tão complexa que a gente vive no momento, das finanças públicas. Então, com vocês, o nosso procurador do Ministério Público de Contas, Dr. Rodrigo Medeiros de Lima, por gentileza. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, agradecer a todos os auditores da Auditar, na pessoa do Eduardo, que muito gentilmente não só me convidou para a abertura dessa etapa vespertina aqui do evento, como também foi muito gentil na minha apresentação, e agradeço muito as palavras. Bem, eu vou trazer aqui para os senhores uma exposição a respeito das regras fiscais, do regime jurídico brasileiro, particularmente focado na União, que é um tema que que o debate ele nunca esteve adormecido, é um debate constante no nosso país, mas que recentemente com a sucessão de alterações constitucionais e algumas vulnerações do nosso arcabouço tem retomado com peso, com força, a discussão para se tentar uma sistematicidade e aí o que eu trago essa visão e uma coerência constitucional, jurídico-constitucional para esse regime. As minhas contribuições aí para esse debate são fruto da minha pesquisa de mestrado, como já adiantou Eduardo. Foram 4 anos de pesquisa sob a orientação do professor Heleno Torres lá na Universidade de São Paulo, e é um prazer poder compartilhar os resultados aqui com os senhores. Quando a gente fala da nossa pesquisa, é um pouco difícil a gente ser sintético, parece que tudo para a gente é importante, mas eu vou tentar dar alguma dinamicidade aí para a minha apresentação, para que a gente não seja cansativo e, ao mesmo tempo, seja interessante para todos. Pois bem, um primeiro aspecto introdutório é que a gestão financeira e o endividamento público são aspectos elementares do Estado e estão na origem do constitucionalismo, do constitucionalismo europeu e mesmo do nosso. A capacidade financeira do Estado ela é reflexo da sua capacidade de realização material, seja bélica, seja prestacional, e nesse sentido, a Constituição guarda toda, a questão financeira ela é constitucionalmente relevante. Então, ao mesmo tempo, a capacidade financeira do Estado deve refletir as atribuições que a Constituição lhe traz, mas também os limites que se impõem a esse Estado devem se impor também à sua capacidade financeira, é isso que se espera. E quando eu digo que a questão financeira está na gênese constitucional, eu acho que um primeiro aspecto é o princípio do consentimento tributário, que foi um grande motivador, inclusive, da Revolução Americana, um aspecto que esteve presente na Revolução Francesa, na primeira Constituição Francesa e na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e mesmo na primeira Constituição Brasileira.
não só a questão do princípio do consentimento, como também a autorização de despesas e a preocupação com o crédito público. O crédito público visto como algo importante para o Estado e que o Constituinte procurou dar uma proteção a esse crédito para que o Estado se mostrasse, desse credibilidade ao Estado, para que ele pudesse ter acesso a crédito com a maior amplitude possível e menor custo. Isso foi uma preocupação amplamente presente. Então, no caso americano, a Constituição ela garante a validade jurídica do crédito aprovado pelo Congresso americano. Então, existe essa garantia de validade, ao contrário da nossa, que tem uma cláusula de auditoria, de rediscussão, de possíveis invalidades. Lá não é dado de pronto, que se foi autorizado pelo Congresso americano é válido. No caso francês, na Revolução, existia uma garantia de empenho do serviço dessa dívida. Sempre seria empenhado o necessário para manter o pagamento dessa dívida. Não é uma cláusula incomum, ainda hoje existe, né? Nós temos uma regra similar no Brasil, que impede que o Congresso cancele dotações orçamentárias para o serviço da dívida. A nossa Constituição tem esse impedimento. E a Constituição espanhola, por exemplo, ela traz uma regra muitíssimo semelhante, impondo o empenho ao pagamento do serviço da dívida, independentemente de qualquer consideração política, uma imposição constitucional. O nosso regime jurídico fiscal ele tem pilares constitucionais claros. A preocupação, o desígnio constitucional de estabelecer um regime de controle de dívida, de controle da gestão pública, é muito claro na nossa Constituição, fruto também de um momento econômico que nós vivemos. A Constituição ela é pouco posterior a uma grave crise de dívida, a uma moratória da dívida externa, uma crise de dívida que só veio a se solucionar mesmo nos anos 90, e isso se reflete, né, no nosso texto constitucional. Então, seja na competência da União para editar normas gerais de endividamento, isso aí já existente desde a Constituição Republicana, então daí já podemos tirar essa ideia de um regime jurídico. A regra de ouro, que foi introduzida nessa Constituição, o limite de dívida, que para a União também é uma novidade da Constituição de 88, o limite de gasto com pessoal, o teto de gasto, que foi instituído em 2016, e hoje o expresso condicionamento da execução orçamentária a metas fiscais e limites de despesa. Então, a execução orçamentária é obrigatória, desde que observado esses parâmetros, não observado o contingenciamento orçamentário se impõe. E nesse sentido, até por ter já esses pilares na Constituição, mas não só por isso, a Constituição ela impõe um balizamento ao legislador quando ele vai discutir e pensar um regime jurídico fiscal. Toda atividade legislativa ela não é livre, certo? Ela se baliza primeiro pela Constituição, então ela deve não apenas não contraditar a Constituição, como também se prestar à máxima concretização dos valores constitucionais. E, ao mesmo tempo, o direito financeiro e as regras fiscais, elas devem ter também como norte as diretrizes do nosso Estado Democrático de Direito. Então, a ideia de limitação e balizamento democrático do poder, separação e independência dos poderes, transparência e prestação de contas, viabilização dos projetos constitucionais e promoção de segurança jurídica, especialmente no que tange à garantia dos direitos fundamentais. E aí entra a questão de desenho normativo. Então, o desenho normativo se importa, regras fiscais por si só não garantem sequer disciplina jurídica, quanto mais concretização de valores constitucionais. E isso, com relação à disciplina jurídica, a disciplina fiscal, não sou eu quem digo, várias evidências já apontam que regras fiscais por si só não têm um efeito estatístico relevante para a melhoria de disciplina fiscal. Mas, por outro lado, vários estudos indicam que desenhos corretos de regras fiscais têm, sim, impacto relevante nessa frente. Então, não é em vão a preocupação brasileira, a preocupação dos estudiosos com um desenho adequado para um regime jurídico. A ideia de se ter regras fiscais, ela não é de toda vã, mas a preocupação com a estruturação delas é, sim, essencial para esse sucesso. Características que são atribuídas pela literatura como desejáveis para um regime fiscal são a sustentabilidade, ou seja, a aptidão para levar a gestão fiscal para uma trajetória de sustentabilidade no longo prazo, estabilidade, que ela não gere instabilidade, volatilidade do ciclo econômico. Então, hoje, por exemplo, no Brasil, a gente tem um regime fiscal, particularmente da LRF, mais do que o teto de gastos, procíclico.
E, nesse sentido, ele sim contribuía para essa volatilidade, e ela tem diversos aspectos negativos que eu vou tratar mais para frente. A operacionalidade, certo? A regra fiscal, ela deve ser simples e operacional, deve ser clara e trazer um norte claro para a definição do planejamento orçamentário. A resiliência, ou seja, a capacidade de persistir diante de momentos de estresse, seja como a crise financeira de 2008, seja como no caso de uma pandemia da Covid. Para isso ela vai precisar de regras de escape, que a gente vai tratar também mais adiante, e, sobretudo, monitorabilidade e cogência, certo? Então, a lei deve se impor, deve ter algum tipo de consequência para a sua inobservância, e ela deve ser adequadamente monitorada, deve contar com instituições que tenham capacidade técnica e jurídica para isso. Aí entra, em boa medida, o nosso Tribunal de Contas. Antes de começar a tratar melhor do que seria o regime jurídico fiscal da União, um aspecto que eu acho importante ressaltar é a peculiaridade jurídico-constitucional da dívida pública federal. E daí porque a importância, no meu ponto de vista, de se discutir o regime jurídico fiscal federal em separado dos estados. Isso não é um aspecto incomum no direito comparado, é bastante comum que o ente central não se submeta às mesmas regras dos entes subnacionais, e não é, ao meu ponto de vista, não é uma questão simplesmente de imposição de quem pode mais. Existem questões de competência que justificam essa diferenciação, e é isso que eu quero pontuar aqui rapidamente com vocês. Primeiro, porque cabe à União, e somente a ela, a gestão macroeconômica nacional. E, nesse aspecto, a União tem usos específicos de dívida que os estados, a princípio, não teriam, que é para a realização de política fiscal e de política monetária, de política contracíclica fiscal, quando é o caso, e política monetária, como todos conhecem. E a nossa própria Constituição, ela dá indícios disso, né, quando ela atribui ao presidente da República a definição, não a definição, mas a proposta de limite, não só para a União, mas como para estados, Distrito Federal e municípios. Além de tudo, a dívida federal também se diferencia pela própria capacidade financeira diferenciada da União. A União conta com uma base tributária muito diferente, mais ampla do que a dos estados, com impostos residuais, impostos extraordinários, e, além disso, a União emite moeda, ainda que a nossa Constituição ela impeça o financiamento monetário. É uma competência, é um poder de que dispõe a União que não pode ser desconsiderado, e quando foi necessário algum tipo de excepcionamento a essa vedação constitucional, a gente viu acontecer, como foi o caso eu esqueci agora o nome da PEC, que foi aprovada logo com a pandemia. A anterior, assim, exatamente, orçamento de guerra. A PEC do orçamento de guerra justamente veio trazer exceções para permitir, se fosse necessário, alguma atuação mais incisiva do Banco Central. Então, a gente vê que existe essa vedação, mas ela não é absoluta, e sim é um poder que deve ser considerado relevante da União. Além disso, o papel de garante federativo, né, cabe à União a intervenção nos estados em caso de grave comprometimento financeiro dos estados, em caso de financiamento insuficiente da educação e de saúde. Então, a gente vê que, mesmo financeiramente, tem esse papel de garante. E no contexto de pandemia, né, o planejamento e a promoção do enfrentamento de calamidades também são constitucionalmente atribuídos à União. Então, esse papel de garante, mais um motivo que ela tem uma capacidade financeira diferenciada e também uma capacidade de endividamento e um balizamento mais flexível sob o aspecto normativo para isso. E com relação a princípios constitucionais que são necessários que serem observados numa estruturação de um regime jurídico, o primeiro deles, o principal, é o princípio democrático e a preservação de um espaço democraticamente permeável, né, de discussão da política fiscal. O regime jurídico fiscal, ele não deve engessar a política fiscal, ele deve deixar o espaço para que escolhas políticas válidas, dentre de alternativas técnicas e juridicamente defensáveis, possam ser tomadas, né? E, nesse sentido, é importante que se preserve uma margem de calibração política entre sustentabilidade fiscal e o desiderato de todo o governo, que é o atendimento amplo e progressivo das necessidades coletivas, tendo como norte os objetivos constitucionais. E nesse sentido, eu entendo que o ideal para um regime jurídico fiscal sob o ponto de vista de parâmetros substantivos,
a dar densidade normativa àqueles que a Constituição já propõe. A nossa Constituição ela tem um claro desiderato de sustentabilidade fiscal, de responsabilidade fiscal, então os parâmetros ali postos acho que caberia o legislador, sobretudo, para evitar tirar espaço político de decisão da política fiscal, que isso fosse restrito àqueles parâmetros já postos na Constituição, e a própria regulação do processo político decisório, para que ele seja o mais transparente e democrático possível, e, ao mesmo tempo, para que ele tenha a capacidade de indicar um norte, um rumo que dê previsibilidade para a gestão fiscal. E nesses termos, né, com tais parâmetros, eu entendo que se garante uma maior estabilidade também para esse regime jurídico fiscal, que a alternância de poder ou a superveniência de situações extraordinárias ou mudanças ideológicas, mudanças no ponto acadêmicas, divisões econômicas, não venham a gerar toda a rediscussão desse regime de pouco em pouco tempo, e que ele possa, de fato, servir de norte para a definição da política fiscal. Além disso, as evidências, né, no contexto internacional, elas apontam que parâmetros normativos rígidos são inconvenientes. A Europa trabalha com parâmetros normativos rígidos desde a década de 90, e eles não foram capazes de levar uma convergência para aqueles parâmetros. Além disso, esses parâmetros rígidos, parâmetros fiscais, são definidos com base em projeções econômicas, que quanto mais distante temporalmente elas se propõem a regular, a maior a incerteza e o risco dessas projeções não se concretizarem. Além disso, não existe qualquer evidência que esses parâmetros rígidos sejam mais eficazes, né? Eles evitam essa permeabilidade democrática que eu já vinha falando. E aí o exemplo europeu. A Europa trabalha com um limite de dívida de 60% do PIB desde o final da década de 90, e antes da pandemia estava a zona do euro tinha uma média de dívida, de relação dívida-PIB de 84,1%, e agora os dados mais recentes, 97,7%. Então, não houve essa esperada convergência. E quando a gente olha para os países mais endividados da zona do euro, isso fica mais evidente. Ali, a barra menor é a média da zona do euro, primeiro em 2019, depois após a pandemia. E essa média já está acima de 60%, e quando você vai para os países mais endividados, você vê que a barra sobe bastante. Então, realmente, esse parâmetro de 60%, ele, apesar de servir de meta, ele não foi capaz de levar, ao longo de tantos anos, a uma convergência das dívidas do bloco. E as metas numéricas, ao meu ponto de vista, elas têm capacidade de ser mais eficientes quando trabalhadas como um compromisso político. Não é algo dado ao governo eleito, ao projeto político eleito, mas sim algo por ele construído, tendo como parâmetro a sustentabilidade da dívida, algo que precisa ser dialógico, transparente, demonstrar a sua compatibilidade com essa proposta de sustentabilidade, mas, ao mesmo tempo, decidido por um novo governo, por uma nova legislatura, que tem essa capacidade de servir de compromisso político. E aí, nesse sentido, o regime jurídico deve balizar, deve tentar conciliar a ideia de abertura democrática e de balizamento normativo. Deve trazer essa questão da sustentabilidade, tentar fazerem convergir os compromissos políticos para uma trajetória de sustentabilidade, seja por meio de aspectos de transparência, de aspectos substantivos, mas sempre pautado nessa ideia de compromisso político. É uma forma também de definição de parâmetros de médio prazo, que tem se mostrado bem sucedido na comparação internacional. É um caso muito bem sucedido, por exemplo, na Holanda, mas a União Europeia como toda, ela já trabalha muito com esses compromissos trienais, né? As metas com que eles trabalham hoje em dia são metas trienais, definidas politicamente pelos países, ainda que submetida à avaliação da Comissão Europeia. Então, mas, ao mesmo tempo, né, a ideia de balizamento normativo e de previsibilidade do regime. É importante que esses compromissos políticos não possam ser mudados a qualquer tempo.
É importante que haja uma prevenção de alterações frequentes, restrição de hipóteses em que essas alterações podem se dar no âmbito de um governo, para que aquilo valha de fato como um compromisso de um governo, e rediscussão de eventuais revisões ordinárias, rediscussão e eventuais revisões ordinárias a cada novo governo. Essa que seria a minha ideia de algo bem sucedido nesse aspecto. E aí vem uma fragilidade que eu vejo na LRF. A LRF ela não tem qualquer limitação nesse aspecto e ela permite que a cada ciclo orçamentário, a cada ano, um governo venha propor, por exemplo, um novo limite de dívida. E isso, do meu ponto de vista, ele vulnera uma importante vocação do limite de dívida, que é de parâmetro normativo de médio prazo e de parâmetro que dê credibilidade e previsibilidade para a política fiscal federal. É claro que essa ideia de trazer as metas fiscais para a discussão política, que é algo um pouco diferente do que a gente vê, por exemplo, com o teto de gastos, ela traz riscos de um governo simplesmente propor uma meta que acomode o seu projeto. Esse risco ele é inerente, ele é inerente ao projeto, à democracia, tanto que o teto de gastos ele tem a sua rigidez, ele é uma regra constitucional, mas isso não impediu as alterações. Então, eu acho que aceitar que a política é inerente a esse aspecto decisório e tentar apenas balizar é o melhor que nós podemos fazer para garantir uma previsibilidade e, ao mesmo tempo, uma trajetória que seja crível de sustentabilidade fiscal para o país. E nesse contexto, o Poder Legislativo ele tem uma importância, uma grande importância. O Poder Legislativo em si, ele serve de filtro democrático e fator de inibição de concentração de poder no Poder Executivo. E nesse aspecto orçamentário e fiscal, ele teria, em tese, um papel, sobretudo, de controle. Os orçamentos são aprovados, são e devem ser aprovados no Congresso, não só aqui no Brasil, como na regra dos países democráticos, mas a participação propositiva do Congresso deveria ser excepcional e não cada vez maior, como a gente vê hoje. A ideia, sobretudo, é uma ideia de controle. E essa ideia de centrar o planejamento no Executivo não é uma peculiaridade brasileira, é algo que a gente observa em todos os países, seja da OCDE, os países europeus, porque existe já um consenso de que o planejamento e a gestão, estando nas mãos do Poder Executivo, ele tem a melhor aptidão para estabelecer esse norte para a política orçamentária e caberia ao Parlamento fazer algum balizamento e algumas alterações que fossem, mas foge a uma ideia de planejamento racional você querer partilhar esse poder, e sobretudo da forma como vem sendo feito, porque o que a gente vê hoje, com o aumento das emendas individuais, aquelas que a elas se assemelham, que não são propriamente isso, mas têm a mesma ideia, não é, na verdade, uma maior democraticidade do orçamento, e sim uma pulverização do arbítrio sobre o orçamento. Cada parlamentar tem um poder de arbítrio sobre um pequeno pedaço do orçamento, isso não é debatido conjuntamente, então, para isso, você não tem os benefícios de características importantes do parlamento, como a assembleariedade, ampla representatividade democrática, a dialética situação-oposição, e até a maior transparência que esses debates trazem, porque, na prática, cada parlamentar decide como um poder absoluto, né? Não tanto absoluto, mas um pouco, para onde vai cada pedaço desse orçamento. Isso de nada tem democrático, é uma forma de compartilhamento de um poder, mas é um compartilhamento de arbítrio, sobretudo. Com relação à transparência, as regras fiscais elas apresentam uma relação paradoxal com ela, porque as regras fiscais elas pressupõem, em tese, trazem maior transparência. Você só pode apurar o cumprimento dessas regras se houver informação suficiente e relevante disponível para que isso seja feito. E, ao mesmo tempo, as regras fiscais elas são nortes que podem balizar a opinião pública. O governo, o legislador optou por que tal parâmetro é um parâmetro importante de sustentabilidade. Se o governo não está observando, eu posso entender que ele não está agindo corretamente, por mais que, tecnicamente, essas definições do que seja uma trajetória sustentável sejam polêmicas, mas existe uma decisão política, essa decisão política pode, sim, servir como uma forma de accountability política.
Mas essa relação paradoxal ela vem porque, quando você impõe regras fiscais e sanções para a sua inobservância, você automaticamente traz uma tendência para a ocultação e falseamento de informações que venham a botar o gestor em maus lençóis. Então, ela tem esse incentivo, ela traz esse incentivo. É uma externalidade comum, mesmo em países de economia avançada, é observado na OCDE, na Europa. O caso da Grécia, ali pós-crise financeira, no contexto da crise financeira de 2008, foi emblemático, que a Grécia se descobriu um déficit 5 vezes maior do que aquilo que ela vinha reportando para as instâncias europeias. Então, eu defendo que, independentemente de qualquer sanção para desvios de trajetória, o mais importante é tratar com rigor os desvios das regras de transparência, os desvios deliberados das regras de transparência. Dessa forma, você garante não só a cogência das próprias regras de transparência, que são importantes por si só, numa democracia e num país republicano, mas também porque não adianta ter regras fiscais se elas podem ser escamoteadas por meio de contabilidade criativa. Então, eu acho que o aspecto mais importante de um regime é focar na repressão aos desvios de transparência. E a LRF, e a Lei 10.028, de 2000, que traz as sanções a ela associadas, elas não prescrevem sanções pessoais específicas para o gestor que presta informações sabidamente incompletas ou adulteradas, enfim, para a adoção de expedientes de opacidade fiscal. Tem cada vez mais ficado claro que, para fins de transparência, são importantíssimos o escrutínio da fidedignidade das informações fiscais disponibilizadas, ou seja, não adianta que elas sejam apresentadas com ampla publicidade, elas precisam primeiro serem fidedignas. E a questão da consistência das projeções econômicas, porque as projeções econômicas são importantíssimas para o planejamento fiscal. Se eu faço um planejamento fiscal pautado em projeções fictícias, projeções excessivamente otimistas, que a política tende a conduzir, na prática, a consequência vai ser desvio de trajetória, da trajetória esperada, possíveis medidas de correção pouco planejadas. Então, são dois aspectos importantes. A LRF ela não traz previsões específicas para esse tipo de controle, não de forma expressa, mas eu entendo que isso é bastante claro na competência constitucional e legal do Tribunal de Contas, e o próprio Tribunal de Contas toma para si essa atuação, tem normativo já nesse aspecto. A Resolução 142 de 2001, com as alterações mais recentes, ela incorpora bem essa preocupação com a fidedignidade das informações fiscais e a consistência das projeções. Então, tem previsão hoje de avaliação de metodologia e da memória de cálculo da Receita Corrente Líquida da União, confrontação das informações oficiais divulgadas com aquelas constantes nos sistemas de planejamento e orçamento e de administração financeira ou as obtidas junto às unidades jurisdicionadas, avaliação da previsão de receita no projeto da LOA, no projeto da Lei Orçamentária, e remessa de relatório para a Comissão Mista de Orçamento para subsidiar as discussões do orçamento. Inclusive, a questão das projeções da previsão de receita na LOA era um aspecto especialmente importante sob o regime estrito da LRF antes do teto de gastos, porque era uma prática você superdimensionar a receita para permitir que se estabeleça uma despesa maior, se contemple mais interesse no orçamento, mas o que na prática se transformava em mais contingenciamento no curso do orçamento, então, no curso da execução orçamentária, o que prejudicava previsibilidade, planejamento e dava poder discricionário excessivo para o Poder Executivo, que cortava onde ele bem entendia, onde lhe era mais conveniente, sem passar pelo mesmo crivo legislativo. E também a resolução ainda prevê análise de premissas macroeconômicas dos projetos, tanto da LDO, que traz as metas fiscais, como da LOA. Tudo isso hoje o tribunal entende e já normatiza como atribuições importantes que precisam ser adotadas. E nesse aspecto de transparência, eu aponto também a importância da tempestividade desses diagnósticos e aí a importância da IFE no cenário desse controle. A IFE, pela sua estrutura mais simplificada, seja em processo de trabalho, e seja de estrutura mesmo, ela consegue trazer essas informações de forma mais tempestiva que o tribunal, que tem uma burocracia que é importante e que acaba que impede essa mesma dinamicidade. E a tempestividade ela é especialmente importante pelo time, ela consegue trazer maior interesse jornalístico, maior visibilidade para essas informações fiscais,
gerando maior constrangimento para o gestor que procura se basear o seu planejamento em projeções excessivamente otimistas ou que vem trazer informações fiscais pouco fidedignas, trazer um retrato mais bonito do que de fato é. Então, a tempestividade nesse aspecto é muito importante para que haja uma pressão social, para o controle social. E acho que a AIF tem desempenhado um papel importante nesse aspecto. E nesse sentido, nessa interação que é cada vez maior entre o tribunal e a AIF, eu aponto como interessante o modelo francês, em que lá se instituiu um conselho fiscal, mas no âmbito do próprio Tribunal de Contas. Lá também, eu não conheço a especificidade do processo de trabalho do Tribunal de Contas francês, mas lá também se reconheceu a importância de uma estrutura adicional para fazer esse papel de watchdog da política fiscal, com a tempestividade necessária, com essa eloquência necessária para que isso sirva, de fato, como forma dissuasória de práticas desviantes da regra. A respeito de regime sancionatório, a LRF ela é sábia nesse aspecto, ela não impõe sanções ao gestor por desvios de trajetória, mas sim condutas objetivas, como, por exemplo, a não adoção de medidas de correção de trajetória que a lei prescreve. E, de fato, é bastante raro que regimes jurídicos aplicáveis ao ente central em outros países imponham sanções a esse ente. Talvez porque é complicado você ter uma instância acima do governo central para lhe impor sanções. Isso até acontece em regimes comunitários, como o regime comunitário europeu. Mas, ainda assim, com bastante restrições políticas a esse tipo de sanção, especialmente aos países mais poderosos do bloco. E o que a literatura aponta como mais eficaz nesse aspecto é a exploração mesmo dos custos reputacionais e políticos associados à desconformidade da gestão. Daí a importância de aspectos de visibilidade e tempestividade das constatações desses desvios. E outros instrumentos importantes impor ao gestor explicações públicas com maior visibilidade possível, eventualmente rede nacional para possível desvio, a apresentação de planos de ajuste frente àquele diagnóstico de desvio, e isso sob o escrutínio de um órgão ou entidade politicamente independente. Então, ela vai avaliar se as explicações, quão válidas são essas explicações, se o plano de ajuste ele é suficiente, crível, ainda que ela não traga uma opinião que seja vinculante, ainda que a política vai prosperar nesse aspecto, vai dar a última palavra, mas com o custo reputacional de se opor, eventualmente, a essa avaliação independente. E, voltando à questão dos princípios jurídicos, princípios jurídicos constitucionais nossos, sustentabilidade e segurança jurídica, eles têm especial relevância com essa discussão do regime fiscal. E, desses dois princípios, eu extraio um conceito interseccional, que é a ideia de segurança fiscal. Segurança fiscal ela envolve o adequado suficiente planejamento, adequado suficiente financiamento de políticas públicas constitucionalmente relevantes, políticas públicas que concretizem o projeto constitucional, e também a preservação de espaço fiscal para essa progressiva concretização e para que não tenhamos os retrocessos, aquela ideia da vedação ao retrocesso, que não é bem uma vedação, mas sim, o gestor precisa trabalhar com a ideia de prevenção ao retrocesso, e nesse aspecto um regime jurídico fiscal deve se pautar nesse sentido. Oscilações de gasto que tragam inconsistência para o financiamento de políticas públicas não são desejáveis. A nossa Constituição ela tem várias garantias, que eu diria, de segurança fiscal, como, por exemplo, a autonomia financeira dos poderes e o regime de duodécimos, que garante a separação dos poderes no nosso país, as fontes próprias de financiamento, Seguridade Social e Previdência Social, e os parâmetros mínimos de financiamento de saúde e educação. E o limite de dívida ele tem uma relação direta, porque o limite de dívida impõe também um limite de comprometimento do orçamento com o serviço da dívida. E a ideia, voltando lá atrás, quando eu falei que desde a origem das Constituições, a ideia de preservação do crédito público é um valor constitucional, nesse aspecto eu penso que a LRF ela peca quando ela impõe como consequência da extrapolação do limite de dívida o fechamento do acesso a crédito para financiamento de políticas públicas.
Claro que, na prática, como não existe um limite federal, isso se aplica só aos estados, e, no caso dos estados, é uma lógica um pouco diferente, até porque a União atua, como já disse, como aquele garante federativo. Mas, no caso da União, isso seria temerário, você fechar a porta do financiamento por meio de dívida, por meio da extrapolação de dívida. A ideia das regras fiscais e de um limite de dívida é dar credibilidade, é aumentar o acesso e diminuir o custo do crédito, não fechar o acesso ao crédito por via normativa. As consequências poderiam ser muito ruins, inclusive em termos de um default. A regra do artigo 31 da LRF foi até alterada, salutarmente alterada, porque antes ela impunha que, uma vez extrapolado esse limite, só se poderia pegar dívida para pagar o principal da dívida imobiliária, ou seja, ela trazia um risco elevado de default sobre os encargos dessa dívida, sobre juros. E um default da União tem consequências sistêmicas, consequência para o crédito dos estados, para o crédito privado, é bastante relevante para a gente ter isso como uma consequência estritamente normativa, e não uma imposição da realidade, se fosse o caso. E, fora que você fechar o caminho do crédito, você impõe um imediato e abrupto estreitamento do espaço fiscal. O que antes, possivelmente, era financiado por meio de um déficit, passa a ter que caber tudo nas receitas correntes do ente, então isso geraria um impacto macroeconômico abrupto, um impacto sobre a continuidade de políticas públicas bastante abrupto e indesejável. Então, nesse sentido, é uma regra que eu penso também que precisa ser revista. Ela já foi, hoje ela permite o pagamento da dívida imobiliária com seus encargos também, em caso de extrapolação, mas acho que é pouco ainda para a gente discutir um limite de dívida para a União. O regime jurídico fiscal brasileiro, sobretudo aquele da LRF, ele acaba tendo características bastante procíclicas, que são muito indesejáveis, ou seja, se o ciclo econômico é ascendente, se estamos num período de bonança, sobra dinheiro para gastar. Se estamos num período descendente, o dinheiro mingua. E o problema é que, no período descendente, a gente precisa de um influxo do Estado por meio de gasto para fazer frente à retração da demanda agregada. E esse regime ele prejudica muito isso, sobretudo porque ele permite que, nos períodos de bonança, não façamos uma poupança que poderia servir de colchão para esses períodos descendentes do ciclo. E essa ciclicalidade é consequência da ausência de um parâmetro normativo de médio prazo, que nós não temos, né? Então, as metas são definidas a cada ano, de acordo com a conjuntura. Se a conjuntura está boa, a gente consegue botar um gasto maior, se a conjuntura não está boa, o gasto vai ser menor. Então, a gente tem essa prociclicalidade. A regra de correção, o contingenciamento, ela é uma regra de correção imediata. Então, se há uma frustração das receitas, inclusive por uma questão de fase descendente do ciclo econômico, vai se impor mais corte de despesa, acentuando, assim, possivelmente, essa fase descendente, a retração da demanda agregada. E isso não é bom, não é bom, sobretudo, para o desempenho da atividade que se impõe à União de Gestão Macroeconômica, de garantir a estabilidade macroeconômica do país. Isso, no longo prazo, tem efeitos negativos, inclusive, para a capacidade de crescimento do país. Então, também não se exige poupança adicional, como eu já coloquei. E seus efeitos econômicos, são instabilidade de financiamento de investimentos, o que acaba atrasando projetos, encarecendo projetos, retardando os benefícios, prejudicando o planejamento, instabilidade do financiamento de políticas públicas, a acentuação dos ciclos econômicos. Então, as nossas recessões podem ser mais gravosas por causa disso. Potencial de maior custo da política monetária. Por quê? Porque, em períodos de bonança, de demanda agregada, a gente permite que o Estado gaste mais com o nosso regime, então, uma pressão maior sobre a política monetária e efeitos adversos sobre o crescimento de longo prazo do país. Possíveis mitigadores, um parâmetro fiscal de médio prazo, que permite que a gente discuta equilíbrio fiscal não num ano apenas, mas num ciclo econômico, num ciclo político, que seja. Exigência de poupança nos períodos de bonança, que possam fazer frente a déficits maiores em períodos de retração econômica, e a adoção de uma métrica estrutural de resultado fiscal. Isso é uma questão mais complexa, mas, a grosso modo, a métrica estrutural de resultado fiscal, ela propõe que se retire da receita e da despesa os efeitos conjunturais do ciclo econômico. Então, se a gente está no período de bonança, a receita tende a ser maior, algumas despesas podem ser menores, como políticas assistenciais, seguro-desemprego,
poderia ser o caso. Então, a gente desconsidera essa folga que o crescimento que o período de aceleração econômica garante, e no período de retração a mesma coisa. A receita tende a cair, essa queda ela é desconsiderada para apurar esse resultado, então a gente não precisa correr para consertar essa queda no curto prazo, com a crença que isso, no médio prazo, vai se compensar. É uma prática já bastante disseminada e é adotada na União Europeia desde 2005, países latino-americanos que têm uma boa experiência com regras fiscais, importante destacar, né, o Chile, Colômbia, Peru. Então, enfim, ela extrai, né, exclui também as receitas extraordinárias, que é um aspecto muito importante, que o nosso país passou muito tempo cumprindo meta com concessões, com mecanismos que não refletiam de fato a saúde financeira da gestão fiscal. Então, as vantagens é que essa métrica estrutural ela traz uma redução desse viés procíclico da gestão fiscal, ela impõe uma poupança nos períodos de bonança, porque ela não permite que isso seja que a melhor arrecadação e, eventualmente, menores despesas sejam consideradas para se gastar mais. Né? Ela mitiga as oscilações econômicas, porque permite que atuem os estabilizadores automáticos da economia. Ela evita oscilações do gasto público, porque não impõe cortes em períodos de retração econômica, pelo menos a princípio. Né? Exige, em tese, menor esforço da política monetária na contenção de pressões inflacionárias, porque em períodos de bonança ela não permite que se gaste mais por isso, e evidencia também a trajetória tendencial na medida que você exclui fatores conjunturais do resultado fiscal. E até permite, dessa forma, que você melhor compare o desempenho fiscal de um governo de um ano para outro, ou até entre governos diferentes, apesar das diferenças de conjuntura, já que a métrica se propõe a neutralizar essas questões conjunturais. As desvantagens, ela é mais complexa, ela envolve cálculos complexos, estimativa de ato do produto, ou seja, a diferença do PIB efetivo da nossa capacidade produtiva instalada, cálculos do potencial de crescimento econômico de médio a longo prazo. Então, ela traz um risco aumentado de imprecisões e manipulações políticas. Mas existem fatores mitigadores, ela funciona com algumas vulnerabilidades, mas ela funciona nos países em que é adotada. Para se contrapor a esses riscos, são elevada transparência, clara definição da metodologia de apuração do resultado estrutural, capacitação técnica tanto dos órgãos de planejamento quanto dos órgãos de controle, escrutínio externo dos cálculos do governo por instituição politicamente independente, seja o Tribunal de Contas, né, ou qualquer outra. Enfim, postos esses parâmetros, essas ideias, a gente precisa pensar em trabalhar numa integração do limite de dívida com o planejamento orçamentário fiscal orçamentário brasileiro, na verdade, pensar numa integração do nosso regime fiscal como um todo, que hoje se encontra pouco integrado. A ideia de um parâmetro de dívida de médio prazo, que é o que eu estou propondo aqui, que eu acredito que o que se extrai da nossa Constituição, com regra operacional, é o que o FMI propõe, o que a literatura hoje aponta como algo mais eficiente para se falar de políticas de regime jurídico fiscal. Então, a LRF se propõe a conjugação de um limite de dívida com uma regra de resultado, com algumas falhas, que eu já coloquei aqui, do meu ponto de vista, e, no caso europeu, eles ainda acrescentam a esse conjunto uma regra de despesa. Hoje não temos ainda uma regra de dívida, uma âncora de dívida, mas temos uma regra de despesa, que até se propôs a ser um parâmetro normativo de médio prazo, que é o teto de gastos. Mas, infelizmente, ele não dialoga suficientemente com o regime da LRF e ele, ao invés de complementá-lo, ele veio mais a se sobrepô-lo. Ao meu ver, ele deu uma obliterada na importância política do regime da LRF. Hoje, as metas, me parece que servem muito mais para cumprir o teto, e o que, de fato, é o binding, né, da gestão fiscal é o teto. Então, ele veio, no meu ponto de vista, a se sobrepor, em boa medida, ao regime anterior. As vantagens, a principal vantagem da regra de despesa é a sua operacionalidade. A despesa é algo, não plenamente, mas muito melhor controlado pelo gestor do que, por exemplo, a receita, que é necessário para uma regra de resultado. A receita, ela oscila conforme o ciclo econômico, existem surpresas de arrecadação, existem frustrações de arrecadação, então,
você trabalhar com resultado fiscal tem essa dificuldade de operacionalidade. O que não propriamente não é uma vantagem, né? A regra de despesa ela não guarda uma relação direta com a dívida, sobretudo porque outro fator importante da dívida é a receita. Mas, para isso, a importância dela ser conjugada com outras regras, e hoje eu vejo que o nosso teto de gastos ele navega um pouco sozinho, sem essa conjugação, que ele perde esse vínculo direto com a dívida. Em 2015, já 35 países adotavam, né, uma regra de gasto, resultado e dívida conjugada, que eu acho que é uma boa conformação que a gente poderia estar discutindo no Brasil. O teto de gastos foi posto como marco fiscal de médio prazo, mas ele tem algumas fragilidades para isso, como eu coloquei. É uma regra que traz uma definição clara da evolução do gasto público pelos primeiros 9 exercícios financeiros, depois ela permite alguma modulação, mas ainda assim ela tem um horizonte alargado. O problema dela, ela nada diz sobre a receita. Diferente da regra de gasto europeia, que bem dialoga com a de resultado lá se você corta a arrecadação por meio de medidas discricionárias, ou se você aumenta a arrecadação, você gera impactos nesse teto. Então, e no Brasil não. Então, as renúncias de receita acabaram se tornando um escape do teto e, no limite, elas podem comprometer o saneamento fiscal a que ele se propõe. Não só as renúncias de receita, como, inclusive, transferências constitucionais, porque nós tivemos o muito bem-vindo alargamento da contribuição federal no Fundeb, mas isso também é uma forma de escape. Então, o eventual espaço fiscal que o teto venha a trazer para a União pode ser muito bem dissipado por meio de aumento de transferências federativas, por meio de renúncias de receita. Então, ele não tem assim, um arcabouço completo para ser, de fato, uma regra que nos garanta e nos direcione aonde nós estaremos ao final da sua vigência. E ele traz um incentivo distorsivo muito ruim, que é a opção da renúncia de receita como forma de realização de política pública, independentemente de ser essa a opção mais eficiente. Simplesmente porque, por meio do gastos, o teto impede em algumas circunstâncias, mas por meio da renúncia de receitas não. E isso traz um risco elevado de menor eficiência da gestão financeira e maior complexidade tributária, que é algo que a gente já não precisa de jeito nenhum. A recente emenda 109, ela acrescentou um inciso ao nosso artigo 163 da Constituição, que pode ser visto como as bases até de um novo regime fiscal. Primeiro, ela estabeleceu a sustentabilidade da dívida como parâmetro obrigatório. Acho que sempre foi, ela talvez tenha explicitado isso, mas eu acredito que o parâmetro constitucional é muito mais que a sustentabilidade de dívida. É uma sustentabilidade financeira. A sustentabilidade de dívida ela é só um meio para isso. A dívida é um meio para a realização do projeto constitucional, como todos os outros. Não adianta a gente ter uma dívida sustentável se a gente não tem espaço fiscal para realizar as políticas públicas que o Constituinte idealizou. Ou sobretudo, se a gente tem que observar, conviver com retrocesso em políticas públicas relevantes. Então, isso não é sustentabilidade, ainda que a dívida eventualmente esteja apontando para uma trajetória de tranquilidade. Essa inserção também trouxe a imposição de indicadores de sustentabilidade, que seria, ele fala ali também de um limite de dívida, mas com a cara muito mais de meta. Então, eu acredito que por uma imposição sistemática, a ideia seria trabalhar com um limite posto constitucionalmente, mais uma meta que seria indicativa de trajetória, com base na qual seriam definidos os resultados fiscais, para que o governo pudesse estruturar a sua gestão. Essa alteração também impõe que medidas corretivas sejam previstas, e aí remete até aquelas do 167A da Constituição, que são aquelas do teto de gastos, que é a vedação à concessão de aumentos de despesa com pessoal, aumento de despesas obrigatórias, renúncias de receitas, subsídios e subvenções creditícias, e em hipóteses de desvio de trajetória. Então, essa nova disposição, ela talvez traga, de fato, as bases do que seria o novo regime, bases ainda incipientes, mas eu diria que consentâneas com o que se tem debatido na literatura sobre regimes jurídicos fiscais, vai caber, sobretudo, ao legislador, e a quem deve, de fato, caber as minúcias que vão dar essa coerência do regime, pautado sempre nos ditames constitucionais.
E aí, com base nessa alteração constitucional e tudo mais, eu vejo uma oportunidade de convergência com o novo regime fiscal colombiano, que me parece um regime interessante. Eles passaram por uma reformulação do regime em meio à pandemia. Eles me parece que foram muito bem sucedidos, perderam, no contexto de pandemia, a sua nota de crédito, que eles eram grau de investimento, né? Eles chegaram a perder momentaneamente, mas conseguiram sinalizar muito bem uma saída saudável da pandemia. Então, eles estruturaram um novo regime com um período de transição até 2025, que os permitiria sair do momento extraordinário de pandemia, sem grandes percalços, sem grandes cortes nas políticas públicas de enfrentamento da pandemia, mas, ao mesmo tempo, sinalizando com a reforma tributária, então, uma melhora dos resultados, sinalizando com um novo regime que valeria a partir de 2026. Esse regime é pautado em resultado primário estrutural, como eu defendi aqui na minha apresentação, associado a parâmetros de dívida, a uma meta de dívida, com base na qual as metas de resultados seriam definidas, e um limite que não poderia ser extrapolado. Acho que essa conformação ela é bastante aderente ao que a gente tem em termos constitucionais, e vale a pena a gente ficar de olho em como vai ser a execução dela na Colômbia, porque pode trazer grandes aprendizados para a discussão aqui no Brasil. E até convergências com o regime europeu também seriam salutares para a gente, né? A ideia de um teto flexível, que se você concede renúncias de receita, esse teto deveria se tornar mais restritivo, ou se você aumenta tributos, você poderia ampliar esse teto, isso traria maior flexibilidade, inclusive, para a concretização de políticas públicas relevantes, se fosse o caso. A respeito de mecanismos de correção de desvios, aqui nós temos o nosso contingenciamento, que é uma medida automática de correção. As medidas automáticas elas são interessantes, porque elas garantem um esforço corretivo mínimo obrigatório. Agora, o nosso contingenciamento tem todas as críticas, né, que eu já coloquei aqui. Ele impõe, muitas vezes, uma correção bastante procíclica, bastante recessiva, já em momentos descendentes do ciclo econômico. Então, eu acredito que ele precisa ser reformulado. E o que há de mais moderno hoje em dia, justamente, é algo que coordene essas correções com o planejamento fiscal orçamentário. No caso, por exemplo, de França e Portugal, essa correção de desvio ela precisa ocorrer em 2 exercícios financeiros subsequentes ao desvio. Isso permite que a correção seja trazida para o planejamento orçamentário, seja discutida com o parlamento e que isso traga menos riscos para o financiamento de políticas públicas, maior debate democrático para como serão feitas essas correções. Além, é claro, da ideia de, havendo desvio, que eu já coloquei aqui, que o governo traga publicamente as razões para tanto, um plano de ajustamento crível, que passe pelo crivo de um órgão de controle independente, e é justamente o que a União Europeia impõe aos seus membros, e é o que a gente vê no regime desses 2 países que eu mencionei, de Portugal e França. As críticas ao contingenciamento eu já adiantei aqui para os senhores, né? Ele é uma regra de correção de desvios, tanto para a meta de resultado, quanto para a extrapolação do limite de dívida. Com relação à extrapolação do limite de dívida, ela tem até um mecanismo de mitigação da prociclicalidade, porque quando o crescimento está abaixo de 1%, o crescimento baixo, o prazo de correção é dobrado. E não existe ainda uma regulamentação de como funcionaria esse prazo dobrado, porque, mesmo na extrapolação do limite de dívida, há imposição de 25% de ajuste já no primeiro quadrimestre. Então, isso, na prática, é uma imposição de um ajuste sem passar pela discussão do planejamento orçamentário. Então, acho que, de qualquer forma, é um mecanismo que precisa ser revisitado para a gente cogitar da aplicação dele no âmbito da União com limite de dívida federal. Outro aspecto importante de um regime de dívida, de um regime fiscal, são as cláusulas de escape. Nós sempre tivemos, a LRF, ela tem as cláusulas de escape dela originais. A emenda 109, ela trouxe um regime constitucional de escape em caso de calamidade pública. Houve um aperfeiçoamento, no meu ponto de vista, da cláusula de escape brasileira, né? Mas o que nós não incorporamos no Brasil foi o day after.
né? A regra de cláusula de escape não define como vai ser feito quando passar o estado de calamidade, como o governo deve se portar em termos de um plano de recondução para a trajetória anterior, inclusive para a recomposição do colchão de sustentabilidade, que foi importante para o momento de estresse, de um momento excepcional que impôs o acionamento da cláusula de escape. As cláusulas de escape para o seu acionamento, é salutar que elas têm algum controle, né, porque é interessante para um governo, muitas vezes, acioná-la. Então, no Brasil, a gente tem um controle estritamente parlamentar, um controle legislativo. Na União Europeia e em outros países, como na Colômbia, por exemplo, existe esse controle de um órgão fiscal politicamente independente. Não vinculante, nesses casos, ele apenas dá um parecer, se de fato há uma situação que justificaria o acionamento da regra, e o governo arca com o ônus de, motivadamente, eventualmente discordar. Também esse órgão politicamente independente vai ser importante para dar a opinião dele a respeito do plano de ajuste que vai ser apresentado após o estado de calamidade. Tudo isso são mecanismos para que a gente, de fato, consiga trazer aquilo que a gente chama de resiliência para um regime fiscal, que ele possa perpassar por situações de estresse, possa permanecer, mas não transfigurado, que ele tenha também algum mecanismo de retorno. Aqui tem uma breve exposição das cláusulas de escape brasileiras, eu vou pedir permissão aqui para passar direto por elas. E algo a respeito de cláusula de escape que foi bastante interessante na discussão constitucional brasileira foi a DI 6357, que foi ajuizada pelo governo federal no âmbito no contexto da pandemia, porque, no contexto gravíssimo e excepcionalismo da pandemia, o governo se deparou com uma regra de escape original da LRF que se mostrava insuficiente para a resposta que se planejava dar à pandemia. E, nisso, o governo entrou com essa ADIM, buscando uma interpretação conforme dessa cláusula de escape para permitir o afastamento também de outras regras da LRF. Foi dada a medida cautelar, né, se entendeu ali por permitir o que seria a resposta constitucionalmente adequada para aquele caso de excepcionalidade. E daí o que a gente traz é um fundamento implícito, mas é o seguinte, que a flexibilidade no regime jurídico é um mandamento constitucional, ela é mandatória, constitucionalmente mandatória. Se ele não é flexível o suficiente para permitir a resposta constitucionalmente adequada, no mínimo essa interpretação que se dá, ela é inconstitucional e precisa ser revista. Isso é interessante para a gente rediscutir interpretações que se deram ao teto de gastos no contexto da pandemia, de se dizer que se precisava de emenda constitucional para se postergar o auxílio emergencial ainda no contexto de pandemia. Esse é um tipo de interpretação bastante restritiva, né? Se dizia que o teto de gastos não poderia de forma nenhuma ser extrapolado, que a Constituição vedava peremptoriamente extrapolação, que para se pagar o auxílio emergencial precisaria de uma emenda. Além da bagunça de a gente ficar emendando a Constituição para questões puramente circunstanciais, essa interpretação bastante estanque do teto, ela não se coaduna sequer com a interpretação que prosperou no Supremo Tribunal Federal, na ADIM 6357, e, enfim, ela não se coadunou com o entendimento que já havia se dado, e o próprio teto, a emenda 95 de 2016, ela trazia consequências para a extrapolação do teto, né? Ela trazia medidas corretivas, ou pelo menos de contenção da ampliação do gasto em caso de extrapolação. Então, que interpretação é essa que trata aquelas regras como regras inúteis, que não tem valor ali? Então, de fato, foi uma interpretação equivocada, do meu ponto de vista, foi uma escolha equivocada que fez que nós continuemos mutilando esse teto, vulnerando a sua própria credibilidade por meio de uma interpretação que era excessivamente estrita. Algo que eu queria trazer aqui para vocês também é a questão de alguns regimes jurídicos fiscais que trazem regras autorizativas de desvio de trajetória para apoio ao crescimento econômico. É algo ainda incipiente nesse contexto de regras fiscais, mas é algo que está se discutindo muito no Brasil hoje em dia, porque nós estamos, de fato, numa armadilha de estagnação econômica já há algum tempo, e isso vem discutido. Não tenho uma opinião formada a respeito disso, acho que é um tema complexo,
muitos criticam regras pró-investimento no contexto de regra fiscal, como a nossa regra de ouro, porque na prática elas não entregariam os resultados que elas se propõem. E as próprias que eu identifiquei aqui como mais interessantes, a europeia e a colombiana, elas são muito específicas. A europeia, sobretudo, ela impõe um estado de saúde financeira para permitir que um Estado venha investir fora dos seus limites fiscais. Só que um Estado em crise e em estagnação econômica dificilmente vai apresentar esse quadro de saúde financeira necessário para usar essa regra. Então, para nós, por exemplo, não é a melhor solução. O regime colombiano já traz uma regra também bastante específica, que traz uma fotografia de um caso de estagnação econômica muito agravado, que nesse contexto ele justificaria, até porque o gasto, num contexto tal, tende a apresentar multiplicadores maiores, resultados maiores, e eu penso que quando o legislador ele sinaliza claramente a hipótese em que esse gasto vai ser feito para estimular o crescimento, bastante restritiva e pré-definida, quando o governo colombiano eventualmente se deparar com a situação como tal, o risco para a credibilidade da regra vai ser muito inferior. Então, eles impõem ali que haja um hiato do produto instalado, como a gente tem no Brasil hoje, que haja uma expectativa de crescimento baixo, além de haver um hiato, crescimento baixo, nosso quadro também, haveria uma possibilidade de gasto além do limite da regra. Por fim, já terminando, eu provavelmente já extrapolei meu tempo, já estou aqui um pouco sem controle, mas é a ideia da revisão geral de gastos, o Spending Review, que é um mecanismo bastante utilizado entre os países da OCDE, ganhou muito corpo depois da crise de 2008, quando os países precisaram fazer ajustes, os países europeus precisaram fazer ajustes, e foi bastante disseminado como uma boa prática no âmbito da OCDE. É um procedimento de avaliação de políticas públicas e de alternativas, seja para buscar uma maior eficiência do gasto, seja para buscar economia. Mas é uma revisão constante e eu considero ele particularmente importante para o nosso quadro orçamentário atual, que nós temos um comprometimento com despesas obrigatórias da casa dos 90%. Nosso orçamento, em torno de 90% da nossa despesa primária, é obrigatória. E essas despesas obrigatórias, por serem definidas em lei ou constitucionalmente, elas não são revistas ou rediscutidas a cada ciclo orçamentário. Elas estão postas. Então, nada mais natural que nós tenhamos um procedimento adequado para isso, um procedimento bem informado, qualificado por meio dessas avaliações de políticas públicas, que nós possamos, periodicamente, ver os resultados que estão sendo alcançados, formas mais baratas de alcançar os mesmos resultados, para abrir espaço, seja para a economia, se for o caso, mas, sobretudo, para que outras prioridades possam ser executadas pelo governo. Num mundo tão dinâmico e cambiante como o nosso, num contexto de emergências climáticas, pandemias, e ascensão das tecnologias e etc., é natural que novas necessidades surjam. Então, as despesas obrigatórias são muito importantes, eu não questiono isso, é uma forma, assim, de garantir consistência e continuidade para políticas públicas que o legislador e o constituinte consideraram importantes, mas não é democrático que elas se ponham a par de qualquer discussão, e um procedimento, a boa estruturação de um procedimento de revisão periódica de gastos seria muito interessante para a gente poder ampliar o debate dessas despesas obrigatórias. Existem algumas iniciativas no Congresso para a inclusão desse procedimento, seja a determinação constitucional, seja já a estruturação da lei complementar de um regime, mas, claro, tudo vai depender de como nós vamos estruturar infraconstitucionalmente e da prática, vamos ter uma curva de aprendizado, mas até pela prática internacional e como isso tem demonstrado bons resultados, eu acredito que seria um caminho interessante para trilharmos. É isso, são essas aí minhas colaborações, minhas conclusões a respeito desse debate, que, enfim, conclusões, não posso nem chamar de conclusões, são realmente colaborações, o debate é muito rico, muita gente qualificada. Acho que no âmbito do direito a gente precisaria de mais gente que fosse a fundo no tema, que saísse da superfície para que o jurista também pudesse participar do debate, mas bem subsidiado. É um debate bastante econômico, eu não sou economista, mas o meu objetivo foi me qualificar para poder discutir esse assunto, porque
sem conhecer o objeto imediato do direito, né, que no caso aqui é a dívida pública, o instrumento econômico da dívida, eu penso que a gente não tem como sair do ponto de partida. Mas também não tem como a gente discutir regime jurídico e um assunto tão constitucional como é a dívida pública sem a colaboração da academia jurídica também. Então, eu espero ter contribuído aqui para a formação de vocês. Eu sei que nem todos os colegas trabalham com essa área especificamente, mas com certeza é uma potencialidade para qualquer auditor de controle externo, e fico à disposição para quaisquer questionamentos, e não havendo perguntas, a gente pode fazer o sorteio dos livros. Obrigado. Obrigado, doutor Rodrigo. Isso aqui é o fruto de um trabalho de pesquisa de 4 anos, né, 2017 a 2021, a dissertação de mestrado do doutor Rodrigo na USP. Tenho certeza que ele trouxe muitas luzes aí para esse debate sobre o regime fiscal, deixou algumas reflexões importantes, né? A gente tem aí condições macroeconômicas equilibradas, é importante, trajetória equilibrada da dívida pública também, né? Mas será que isso é válido num regime que a gente não tem recursos, não tem espaço fiscal para gastar, para despesas ser direcionadas às políticas públicas, né? Educação, saúde? Afinal de contas, o orçamento não é um fim em si mesmo, né? O orçamento é em benefício da sociedade, né? São recursos da sociedade que devem ser aplicados em prol da sociedade. Então, é um debate muito intrigante, interessante. Espero que vocês possam ter aproveitado. A apresentação depois vai ficar disponível também, né, doutor Rodrigo? É isso, e agora a gente vai fazer aqui o sorteio. Vou chamar a colega Ana Luísa. São 2 exemplares do trabalho do doutor Rodrigo, por gentileza. Luiz Paulo Costa. Está aí? Tá, né? Arildo da Silva. Nossos colegas já estão vindo. Isso, ótima sugestão. Vou tirar uma foto. Aproveita para tirar uma foto. Nosso colega Arildo agora. Obrigado a todos. Encerrando essa primeira parte do painel. Obrigado, doutor Rodrigo. Vamos dar continuidade agora com a apresentação do diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas, nosso colega André Anderson. Obrigado, doutor Rodrigo.